seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu convido você que abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 18, versículos de 1 a 6. Amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu convido você a curvar sua cabeça para que juntamente nós possamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua casa e viemos, Senhor, nesta noite, Senhor, Te louvar, Te exaltar, bendizermos, Senhor, o Seu santo nome, porque o Senhor é bom, eterna é a Tua bondade, grande é a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Senhor, Te louvamos, Te exaltamos, bendizemos o Teu santo nome para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Jeremias 18, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome de Israel. Amém? Vamos adorar ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E neste momento em especial, nesta noite, neste culto de Santa Ceia, que nós possamos verdadeiramente nos alegrar por estarmos na presença do nosso Deus. Esse Deus, como diz as Escrituras, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então nós temos motivo para nós nos alegrar, nos regozijarmos na presença do nosso Deus, por tudo que Ele já fez em nossa vida, por tudo que Ele faz e com certeza por tudo que Ele fará ainda em nossas vidas. Amém? Que você possa, com alegria no seu coração, fechar os seus olhos, com as suas palmas, adorar, bendizer e engrandecer ao nome do nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor com as suas palmas. Amém? Nós te damos, ó Pai, por estarmos na Tua casa, Senhor, e poder Te adorar, Senhor, Te bendizer e engrandecer, Senhor Deus, o Teu santo nome, ó Pai. Se o meu Deus é por mim, nada será contra mim. O Seu amor não tem fim. À minha frente Ele vai, pra vitória me dar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e do mal,
Deus sempre perto está, nada me faltará. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Se o meu Deus é por mim, nada será contra mim. O seu amor não tem fim. À minha frente Ele vai, pra vitória me dar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e do mal, Deus sempre perto está. Nada nos faltará, Senhor. Nada me faltará. Por isso nos alegramos. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Nos alegramos, Senhor, e nos regozijamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que jamais falha, Senhor. O Senhor é um Deus presente, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Por isso nós nos alegramos e bendizemos e exaltamos, ó Deus, o Teu santo nome, ó Pai, pelo Teu cuidado e pelos Teus feitos, ó Pai. Te bendizemos e Te louvamos, ó Pai. No Seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Louvado seja, Senhor, o Teu nome, ó Pai. Louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, ó Pai, porque quando o Senhor está à frente das nossas vidas, ó Pai, com certeza, Senhor, a vitória é certa, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. Por isso Te bendizemos, ó Deus, e louvamos, Senhor, o Teu nome e nos regozijamos, ó Deus, por esta noite, Senhor, por estarmos na Tua presença, Pai. Graças, Senhor, nós Te damos. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louva o Senhor com as suas palmas, amém? E vamos celebrar ao nome do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia.
celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 Aleluia, glória, aleluia. aleluia, glória, aleluia, 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 amém. A palavra de Deus diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, o versículo 3 diz assim: E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Você crê nessa promessa maravilhosa para a sua vida? Amém? Este é o lugar especial que Deus tem reservado para nossas vidas. E nós vivemos um tempo onde muitos têm abrido mão dessa grande promessa de Deus para a nossa vida. Muitos têm se esfriado, muitos têm se apostatado da sua fé e têm esquecido dessa grande promessa que o Senhor fez para as nossas vidas. Que nós possamos lembrar do que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus: Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais nós vemos que o grande dia do Senhor se aproxima. É o momento de nós fortalecermos, é o momento de nós avaliarmos as nossas vidas e juntos caminharmos em direção às promessas que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Porque somente como corpo, como igreja de Deus, é que nós iremos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém? Que você possa fechar os seus olhos e fazer deste hino a sua oração diante de Deus. Abra o seu coração para as promessas que Deus tem reservado para a sua vida. Amém? Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou.
juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Louvado seja o seu teu nome. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. Juntos podemos andar. Teu amor nos uniu, Senhor. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar As tuas promessas, ó Pai. muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Louvado seja, Senhor, o teu nome, ó Pai. Te louvamos e bendizemos, ó Deus, pelas tuas promessas, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, caminharmos em direção, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem reservado, ó Pai, para as nossas vidas, ó Pai. Aquilo que os nossos olhos ainda não contemplou, ó Pai. Aquilo que ainda não subiu ao nosso coração, ó Pai. São as coisas que o Senhor tem reservado para cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia firmar os nossos pés, ó Pai, em nossa caminhada, Senhor, e caminharmos em direção às tuas promessas para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, louvado seja, Senhor, o teu nome, ó Pai. Te bendizemos, ó Pai, porque nós não éramos merecedores, ó Pai, de tão grande amor, mas através do seu amor expresso na pessoa do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, ó Pai. Hoje nós caminhamos, ó Pai, para novos céus e nova terra, ó Pai. Um lugar onde nós desfrutaremos, Senhor, da presença do Senhor, ó Pai, em nossas vidas, com as nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, e somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz, Senhor, em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem reservado para cada um de nós, ó Pai. Te bendizemos, Senhor, e te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, ó Pai. Graças, Senhor. Juntos podemos andar. Ouve o nome do Senhor. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor
Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Louvado seja, Senhor, o teu nome, Pai. Te bendizemos, Senhor, e te louvamos, ó Pai. Que você possa, com alegria no seu coração, dar um louvor de palmas ao nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja, Senhor, o teu nome, Pai, por tão grandes promessas, ó Pai, reservada para as nossas vidas. Te bendizemos e te louvamos. Louvado seja o Senhor, o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Versículos de 1 a 6. Nós vamos fazer essa leitura novamente, porque Deus tem uma mensagem poderosa para as nossas vidas a partir desse texto. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua casa, e viemos, Senhor, nesta noite, Te adorar, Te louvar, Te bendizer, e viemos, Senhor, nesta noite também ouvir, Senhor, a Tua palavra, pois a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz, penetrante. A Tua palavra, Senhor, santifica, a Tua palavra liberta, a Tua palavra, Senhor, é poderosa, Senhor, e alimenta, Senhor, a nossa alma. Fala, ó Deus, conosco de um modo especial e poderoso nesta noite. É o que eu te peço, ó Deus, e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. O tema desse capítulo é o vaso do oleiro, a impenitência do povo. É um texto bastante conhecido, eu já preguei algumas vezes, outros ministros já pregaram também esse texto da palavra de Deus, mas com certeza a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e sempre Deus tem algo poderoso para falar
com cada um de nós. Quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, ele viveu num dos piores momentos da história de Israel. Ele desenvolveu o seu ministério nos últimos 40 anos antes de Judá, o reino do sul, ser levado para o cativeiro. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós temos que entender que Deus ama o seu povo. E o que Deus espera do seu povo é que o seu povo demonstre a Ele um amor sincero através da obediência da sua lei. E quando nós olhamos para toda a história de Israel, a gente vê que quando o povo se voltava de modo sincero para Deus, quando o povo se arrependia dos seus erros, quando o povo propunha no seu coração em andar, em cumprir toda a lei do Senhor, Deus abençoava, prosperava, cuidava do seu povo. Mas quando eles se esqueciam de Deus, quando eles se distanciavam de Deus e da sua palavra, quando eles desenvolviam um relacionamento aparente ou um relacionamento baseado na religiosidade, Deus se afastava daquele povo. O povo se afastava de Deus e, consequentemente, as bênçãos de Deus também se afastavam do povo. E isso trazia grandes consequências para o povo. Isso trazia grandes destruição, o prosperar do inimigo. As pragas, quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, o sofrimento, o esfriamento. E Jeremias, conhecido como o profeta chorão ou o profeta das lágrimas, ele profetizou desde o reinado de Josias e Jeoacás. Ele ainda tinha uma certa liberdade, mas depois ele pegou o reinado de 3 reis reis ímpios, reis com coração totalmente endurecido, como Joaquim, Jeoaquim e Zedequias. Esses reis até mesmo perseguiram grandemente a vida do profeta, porque não deram crédito à voz do profeta. Porque a mensagem que Jeremias pregava era de Deus, mas não agradava ao ouvido dos seus ouvintes, porque eles estavam com o coração endurecido. E essa situação foi tão terrível que aos poucos Jeremias contemplou, sofreu até mesmo consequência, foi arrastado para o Egito, mas não deixou de proclamar todas as verdades de Deus. Para nós enxergarmos o que estava acontecendo na época do profeta, aqui no capítulo 18 mesmo, no versículo 13 ao versículo de número 15, nós conseguimos ter uma noção do que estava acontecendo na época em que Jeremias pregou a palavra de Deus. Diz assim, versículo 13: portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa?
Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso a ídolos, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Então, um tempo difícil, um tempo de esfriamento espiritual como nunca houve na história de Israel. Um tempo de distanciamento, um tempo de apostasia que resultou no cativeiro babilônico. Quando a gente olha, quando a gente lê o livro de Lamentações de Jeremias, a gente fica assustado. Mas descreve o que aconteceu, não porque Deus abandonou o seu povo, mas porque o povo se esqueceu do seu Deus. Porque o povo se entregou à vaidade, porque o povo esqueceu a lei de Deus, porque o povo resolveu de um modo deliberado andar pelos seus próprios caminhos. Então Deus, Ele usa os seus profetas. Deus não tem prazer na destruição. Deus não chamou o seu povo para ser um vaso de vergonha, um vaso de destruição. Deus não chamou o seu povo para ser uma irrisão, ou seja, um motivo de desdenho, de desprezo, de zombaria. Mas Deus chamou o seu povo para ser um povo para honra, glória, louvor, exaltação do seu santo nome. E Deus usa, aqui no capítulo 18, uma analogia para mostrar o estado de Israel, o estado de Judá, do seu povo, como estava a vida do povo. Ele compara a vida do povo a um vaso que se tornou um vaso quebrado. Mas mostra que mesmo um vaso quebrado, quando há um arrependimento sincero, Deus, o oleiro, tem o poder de transformar, de mudar e fazer um vaso novo. E essa analogia de vaso quebrado, a gente enxerga quando a gente lê aqui o versículo 16. Olha o que diz aqui: para fazerem de sua terra um espanto, uma irrisão perpétua, todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Então Deus está usando a vida de Jeremias para falar com aquele povo o seguinte: olha, ou vocês arrependam-se dos seus maus caminhos e se voltem, se convertam para mim, que sou o oleiro, que posso fazer de vocês um vaso novo, ou vocês vão continuar sendo esse vaso quebrado. E o futuro, eles seriam uma terra de vergonha, um lugar de desdenho, um lugar que outrora, se a gente olhar os reinados de Davi, de Salomão, tempo de prosperidade, tempo de bênção, agora era tempo de destruição, tempo de desdenho, tempo de vergonha. Aquele povo que foi para a honra e glória do nome do Senhor, agora era um povo de desdenho. Quando as pessoas olhavam, perguntavam: onde está o Deus de Israel? Mas o problema jamais
está em Deus. Agora, se a gente olhar para essa história, a gente vai perguntar o que disso tem a ver com a nossa vida. Um povo que esqueceu do seu Deus, um povo que andou pelos seus caminhos, um povo que foi alertado e mesmo assim não deu ouvido à voz de Deus. Um povo que era para ser um vaso de honra, um vaso para a glória e exaltação do nome do Senhor, agora se torna um vaso quebrado. Uma verdadeira vergonha, um verdadeiro desprezo. Eu pergunto, Deus mudou? Deus mudou? Não, o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e para todo o sempre. Mas nós, embora não pertencemos mais à antiga aliança, somos o povo da nova aliança, mas o apóstolo Paulo ele diz que os acontecimentos de Israel servem de exemplos para a nossa vida. Nós não podemos deixar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, também se tornar um relacionamento aparente, religioso. Nós não podemos esquecer, negligenciarmos a nossa santificação e deixarmos os erros crescerem na nossa vida. Nós vivemos também tempos de apostasia, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos em que muitos estão se esfriando na fé, muitos estão se esquecendo de Deus, muitos estão se acostumando com o erro e muitos estão também se esfriando na fé. E muitos que já foram vasos de honra para a glória do nome do Senhor, hoje têm se tornado vasos quebrados. Vasos quebrados. E eu pergunto, para que serve um vaso quebrado? Um vaso quebrado só serve, ao invés de ser para a honra e glória do nome do Senhor, o vaso quebrado serve para ser vaso de irrisão, ou seja, de desdém. Olha lá o irmão que louvava, a irmã que pregava, o irmão que testemunhava. Cadê a fé daquele irmão? Cadê a fé daquela irmã? Cadê aquele homem que era usado na mão de Deus? E eu pergunto, será que o problema de muitos de nós nos tornarmos vasos quebrados está em Deus? De modo algum. Deus não mudou. E Deus chamou a nossa vida para que a nossa vida seja para a glória do nome do Senhor. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, tudo o que nós fazemos deve ser para a glória do nome do Senhor. A nossa vida deve brilhar, a nossa vida deve resplandecer, a nossa vida deve dar testemunho da grande obra que Deus fez na nossa vida, e Deus nos chamou para sermos vasos de honra. Mas muitas das vezes nós nos tornamos vasos quebrados, como a exemplo de Judá. Agora, nós veremos através desse texto da palavra de Deus alguns erros que eles cometeram e que muitas das vezes nós também cometemos e que leva o povo de Deus a se tornar um vaso quebrado. E para que serve esse vaso quebrado? Serve apenas para ser zombado,
serve apenas para ser desdenhado. Mas Deus não quer que a minha vida, a sua vida, a nossa vida seja motivo de desdenho, motivo de vergonha, porque Deus fez uma grande obra na nossa vida para que o nome dele fosse exaltado e louvado e engrandecido sobre toda a terra. Agora vamos ver então, a partir aqui do versículo 11, alguns erros que levam o povo de Deus a se tornar um vaso quebrado. Versículo 11 e 12 diz assim: Ora, pois fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança. Aqui a parte A do versículo 12, na Nova Versão Internacional, diz assim: não adianta. Na Revista Corrigida está: não há esperança. O primeiro erro é quando nós nos acostumamos com o pecado. Deus havia usado a boca de Jeremias para falar o que para eles aqui no versículo 11? Olha: convertei-vos, pois agora, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Se eles dessem ouvido à voz do profeta de Deus e melhorassem os seus caminhos e abandonassem os seus erros e houvesse um arrependimento sincero, Deus jamais permitiria que o seu povo se transtornasse em um vaso de vergonha, um vaso quebrado. Deus não tem prazer nisso. Mas aquele povo estava tão acostumado com os seus erros, eles estavam tão envolvidos com os seus erros, muitas das vezes movidos por idolatria, por injustiça social, movidos por ganância. Um dos motivos do cativeiro foi porque eles não guardaram o ano sabático, que era o ano de descanso da terra. A avareza tinha tomado conta do coração daqueles homens. Eles estavam tão acostumados com o pecado que Jeremias, usado por Deus, conclamava que eles se arrependessem, que eles se convertessem, que eles deixassem os seus maus caminhos. E eles diziam: não há esperança para nós. Ou seja, não tem mais jeito. E quantas das vezes nós sabemos que tem algo na nossa vida que precisa ser tirado, o Espírito Santo nos incomoda, nos mostra, e muitas das vezes nós, em nosso conformismo, começamos também a dizer: não tem mais jeito, isso é mais forte do que eu não consigo, já estou cansado de tentar. Mas eu digo para você que aquilo que é impossível para nós, e muitas das vezes a nossa carne grita, muitas das vezes o pecado nos aprisiona, mas o Senhor, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Ele é aquele que muda a nossa vida desde que haja um arrependimento sincero. Eu digo para você nessa noite: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Assim como Deus falou ali para o povo de Judá: não poderia eu fazer desse vaso da casa de Judá como fez esse oleiro, ou seja, um vaso novo.
E eu digo para você nessa noite, se você estiver disposto a lutar contra as suas fraquezas, contra aquilo que tem manchado a sua vida, contra aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, se você realmente estiver disposto a descer na casa do oleiro, deixar Deus trabalhar na sua vida, aquilo que para você parece impossível, existe um Deus que pode te quebrar, que pode te fazer de novo, porque Deus não nos chamou para ser um vaso de vergonha, mas um vaso de honra para a glória do Senhor. Nós jamais podemos nos acostumar com os nossos erros. Certa feita eu conversando com um homem, eu disse para ele, se você entender que isso é pecado, tem jeito. Se você achar que é normal, não tem mais jeito. Quando a gente começa a achar que o pecado é normal, que todo mundo faz, que é assim mesmo, não tem mais jeito. Mas quando nós entendemos que o pecado fere a nossa santidade, entristece a Deus, que o pecado dá legalidade para o inimigo agir contra a nossa vida, nós clamamos a Deus, nós descemos na olaria de Deus, nós pedimos para que o Senhor quebre a nossa vida e nos faça um vaso para a honra do seu santo nome. Então, o primeiro grande erro que muitos estão caídos é porque se conformam com o pecado. Sabe que é errado, mas quer continuar no erro. Isso foi um erro que levou o povo para o cativeiro. Quando nós nos acostumamos com o pecado nos cativa, o pecado nos prende, o pecado nos coloca sob o poder do inimigo. Mas como cristão, nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos estar conformados. Deus não chama homens, mulheres, pessoas perfeitas, mas chama aqueles que sinceramente querem servir ao Senhor, aqueles que querem ser quebrados por Deus, aqueles que querem mudar, aqueles que querem ser transformados. E eu digo para você que Deus não te trouxe aqui para fazer uma meia obra na sua vida, mas Deus faz uma obra perfeita, porque Ele não chamou nenhum de nós para sermos vasos de vergonha, mas vasos de honra para a exaltação do nome do Senhor. Amém? Um segundo erro, aqui ainda, no versículo 12, a parte B, diz assim, na parte A eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. Na NVI diz assim, continuaremos com os nossos próprios planos. O que é isso? É um grande erro quando nós decidimos andar pelos nossos próprios caminhos. E muitos hoje, que se dizem evangélicos, estão querendo andar pelos seus próprios caminhos. E eu digo para você que o caminho que Deus nos chamou para andar é um caminho que tem uma porta estreita, é um caminho apertado, mas o final desse caminho é a vida. Por mais que seja apertado, é um caminho de obediência, é o caminho da cruz, mas o final é a vida, é o caminho da palavra de Deus, é o caminho da obediência. Mas muitos estão caindo porque querem andar pelos seus próprios caminhos. Em outras palavras, já que eu não consigo mudar, é melhor me entregar. Eu não consigo. E começam a arrumar um monte de desculpas
para continuar no erro. Quando a gente não quer mudar, a gente arruma desculpa. Tipo assim, não é bem assim. Se Deus quiser, Ele me mude. Conversando com um homem que está preso numa vida de iniquidade, e ele falou para mim: pastor, eu já pedi para Deus tirar essa situação de mim, e Ele não tirou. Eu falei para ele: não é Deus quem vai tirar, foi você que se colocou nessa situação, é você que tem que jogar fora, e Deus vai te ajudar. Tem muitos de nós, muitas das vezes queremos que Deus faça aquilo que nós sabemos que é para nós fazer. Não, se Deus quiser, Ele vai me tirar eu dessa situação. Meu irmão, você já sabe que é errado. Então, muitas das vezes, nós começamos a dizer: mas todo mundo faz, e daí? Então, é um grande erro quando nós decidimos andar pelos nossos próprios caminhos. Me faz lembrar um texto de Ezequiel, quando Deus questiona o povo e diz assim: não são os vossos caminhos torcidos, diz o Senhor, não é o meu caminho perfeito. Importa na nossa vida é andarmos conforme a vontade de Deus. Então nós não podemos ter uma vida de desculpas. E isso muitas das vezes faz com que a gente se torne aquele vaso feio, aquele vaso quebrado. Já não ora mais, já não sente mais a presença de Deus, a alegria. Está tudo ruim. Meu querido, o problema não está em Deus, o problema está na nossa vida. Mas ainda aqui na parte C do versículo 12, nós encontramos um terceiro erro. Que ele diz aqui, olha: e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Terceiro erro aqui que leva muitos a se tornarem vasos quebrados é decidir seguir o próprio coração, e fará cada um segundo o propósito do seu coração. Na NVI diz: cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Na semana passada, eu preguei o Salmo 19, a oração de Davi, e uma das coisas que Davi pediu para Deus é que expurgasse o coração dele. O nosso coração, muitas das vezes, é enganoso. Então nós temos que tomar cuidado muito, e eu tenho deparado, nesses últimos dias, com o sentir de Deus. E a maioria desse sentir de Deus é o sentir do eu. É o Deus da confusão. Nós temos que tomar cuidado com o propósito do nosso coração malvado, mas o povo não. O povo diz: olha, não tem mais jeito. Olha, nós vamos andar conforme a nossa vontade. Nós vamos andar conforme o propósito do nosso coração. E todas as vezes que nós tomamos esse tipo de decisão, ao invés de ser glória, vem a vergonha. Agora vamos para o versículo 13 ao versículo 15. Diz assim: portanto, diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Jeremias está indignado. Coisa muito horrenda fez a virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Um quarto erro. Não é que Deus esquece do seu povo. E a gente vê muitos em suas religiosidades caminham estradas, fazem penitências e tantas coisas, e não abandonam o seu Deus.
E muitas das vezes nós dizemos que estamos servindo ao Deus verdadeiro e por qualquer coisa nós esquecemos de Deus. Não é Deus que se esquece da gente. É nós que nos distanciamos de Deus. É nós que nos esquecemos de Deus. E aquele vaso que era para ser um vaso para honra, agora se torna um vaso quebrado. É um grande erro nós nos esquecermos de Deus. Igreja do Deus vivo. É tempo de nós despertarmos. Nós jamais podemos nos esquecer de Deus. Eu digo para você que muitas das vezes nós queremos ter uma vida abençoada, mas não oramos, não congregamos, não lemos a palavra de Deus. Confiamos, como Judá, que mais no templo do que no Deus do templo. Eles confiavam no templo e não no Deus do templo. Isso é religiosidade. E todas as vezes que isso acontece, há um afundamento, há um esfriamento espiritual. E muitos, para tristeza nossa, têm desenvolvido relacionamentos aparentes com Deus, mas hoje é dia de nós despertarmos. Hoje é dia de acordarmos, hoje é dia de nós descermos à casa do oleiro e deixar Deus quebrar nossa vida e mudarmos, porque é tempo de nós melhorarmos, avaliarmos a nossa conduta e melhorarmos os nossos relacionamentos com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, diante de tudo isso, pastor, que palavra, né? Conforme Jesus pregando, né, em João 6, duro é esse discurso. E muitos começaram a ir embora. Mas Pedro falou, Jesus perguntou para os discípulos, e vocês também não querem ir embora? Pedro olhou e falou assim, Senhor, para quem iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Eu vou dizer uma coisa para você, nós devemos seguir a Jesus pelo motivo certo, nós devemos estar na igreja pelo motivo certo, nós devemos estar aqui pelo motivo certo, porque somente Cristo tem as palavras de vida eterna, somente tem o Senhor, tem as palavras que nos conduzem à presença de Deus. Deus te trouxe aqui para ser um vaso de honra, um vaso para a glória, um vaso para a exaltação, para que todos possam ver a obra que Deus fez na sua vida. Deus não nos trouxe aqui para sermos vasos quebrados, vasos de vergonha. E eu digo para você, se algo tem incomodado a sua vida, Deus diz, eu sou o oleiro e posso mudar a sua vida, amém? Deus muda ou não muda? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus muda a nossa vida. Deus faz uma grande obra, mas o que é necessário? O que é necessário para Deus mudar a nossa vida? É necessário descer à casa do oleiro. É necessário colocarmos a nossa vida na mão de Deus, como ele diz aqui no versículo 6, não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu digo para você, vamos pegar essa palavra e aplicarmos no nosso coração. O Senhor pode mudar a nossa vida, o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode, o quebrar de Deus na nossa vida produz a cura, o quebrar de Deus na nossa vida produz a transformação, o quebrar de Deus na nossa vida produz um vaso melhor, um vaso para a exaltação do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que é necessário, então?
é nos convertermos de todas as nossas maldades, como diz aqui no versículo 8: se tal nação contra a qual falar se converter na sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Quando há um arrependimento sincero, há uma mudança. Amém? Todos nós já ouvimos a história da grande cidade de Nínive e do ministério profético do maior pregador da história, chamado Jonas. Jonas pregou uma mensagem dura, mas todos ali se arrependeram. E Deus poupou a vida daquela geração. Porque Deus não tem prazer em destruição. Deus não tem prazer em vaso quebrado. Deus não chamou nenhum de nós para sermos vasos de vergonha, mas vasos de honra, vasos de louvor do nome do Senhor. Então toda transformação na nossa vida é necessário mudança, é necessário abandono daquilo que está destruindo a nossa vida, é abandono daquilo que realmente tem manchado a nossa vida, é necessário melhorarmos os nossos caminhos, como ele diz aqui no versículo 11, a parte C do versículo diz assim: melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Às vezes nós louvamos, né? Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Quebra a minha vida e me faça de novo. Mas esse louvor, ele tem um grande efeito na nossa vida quando nós fazemos dele uma oração sincera. E eu quero dizer para você nessa noite, não é tempo de igreja, é tempo de relacionamento sincero com Deus. Amém? A chama não pode apagar, o gozo não pode sair do nosso coração, a alegria tem que tomar conta da nossa vida, o prazer de servir ao Senhor e de estar na casa do Senhor para adorar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não deseja que nenhum de nós seja comparado a um vaso quebrado. Mas às vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, esquecemos do Senhor, resolvemos andar pelos nossos próprios caminhos e deixamos ser seduzidos pelos enganos do nosso coração. Muitas das vezes nós até achamos que não tem mais esperança para nós. Mas assim diz o Senhor: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Há uma esperança para nós, porque nós servimos um Deus que muda qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Vamos adorar o Senhor? Eu quero ser Senhor amado,
Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Senhor. Visita os corações, Senhor, nessa noite. Quebra, Senhor, a nossa vida e faz de nós, Senhor, vasos para a Tua glória. Olha, Senhor, endireitai, Senhor, os nossos caminhos e as nossas veredas, para que a nossa vida, Senhor, possa ser para a honra, glória, exaltação do Teu santo nome. Aleluia. Quebra, Senhor, os corações. Eu Quebra, Senhor, a nossa vida, ser, endireita, Senhor, eu quero as nossas veredas. Senhor amado. Oh, aleluia, Senhor. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Aleluias. Exaltado seja o nome do Senhor. Visita, Senhor, as nossas vidas. Visita, Senhor, os nossos corações. Amém? Nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que visite a nossa vida e ajude-nos a vencer todas as nossas fraquezas. Tudo aquilo que muitas das vezes tirando a nossa vida, contamina a nossa vida. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, visita o nosso coração, molda a nossa vida de acordo com a Tua vontade, faz de nós vasos para a honra, glória e exaltação no nome do Senhor. Que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que toda frieza, que toda fraqueza, que tudo aquilo que contamina, que tudo aquilo que gera confusão na nossa mente, que tudo aquilo que destrói a nossa vida vá embora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Se você não entregou ainda a sua vida a Cristo, faça hoje. Deixa Ele fazer de você um vaso para a honra. Quando nós estamos presos no pecado, nós somos vasos da ira. Mas quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, nós passamos a ser vasos de bênção, vasos de honra, vasos para a honra e glória do nome do Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, Senhor, que cultuamos ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que na Tua casa, Senhor, Te adoramos, Te exaltamos, Te bendizemos. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós nos colocamos na Tua presença. Sonda, Senhor, a nossa vida, sonda o nosso coração, endireita, Senhor, as nossas veredas e ajuda-nos a vencermos as nossas fraquezas. Ó Senhor, asperge sobre a nossa vida a palavra da purificação, asperge sobre a nossa vida, Senhor meu Deus, a Tua obra poderosa, Senhor, que santifica a nossa vida, Senhor, santifica-nos, Senhor, pela lavagem da água através da palavra. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja, é o que eu Te peço, ó Deus, e Te louvo. Senhor, se alguém tem, Senhor, essa mensagem tem alcançado alguém, e se essa pessoa tem, Senhor, sido tocado pelo Teu Espírito Santo, e nesta noite, ó Pai, tem entregado a vida a Cristo, receba, ó Senhor, e conduza, Senhor, até a Tua casa. É o que eu Te peço, ó Deus, e Te louvo no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos presentes e juntos vamos dizer amém.